Bom, boa tarde a todos. César, lá na página 5, no tópico autopensenidade, tem lá uma introdução e no final é posto a questão é a prioridade da pensenidade. Eu queria saber de ti o que você acha, assim, em termos de valores evolutivos, como isso reflete na pensenidade da pessoa e como a gente consegue, vou dizer assim, não é bem captar, mas fazer algum tipo de conscienciometria, autoconscienciometria, para conseguir fazer essa filtragem do que é um valor evolutivo atual para mim a partir da minha pensenidade. Ok. Eu só vou ler aqui o raciocínio, que é a tradição nossa. Aqui são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia sem título, na época ainda, do dia 22 de março de 2005. Deixem de exagerar o valor das coisas, desdramatizem. Vocês não podem dessomar com preocupação. A questão é a prioridade da pensenidade. O que eu entendo que ele quis chamar a atenção, né, quando a gente anotou esse raciocínio lá? É que as pessoas às vezes perdem muito tempo na sua vida pensando naquilo que não é o prioritário. A pessoa ela inventa problemas, ela deixa o lado emocional entrar, ela aumenta as coisas mais do que precisaria aumentar. Por isso que tem essa palavra, desdramatizem, vamos tirar o psicossoma fora, entendeu? É racionalizar mais, levar mais para o mental soma. Agora, a sua pergunta é uma pergunta com um foco, né, de entender como é que você pode avaliar as suas prioridades pela pensenidade. Eu entendo que um primeiro passo é você começar a anotar. É uma técnica básica, mas você tem que começar a ter lucidez sobre onde é que você gasta o seu tempo, entendeu? Quando você conclui uma obra escrita, você às vezes se questiona, puxa, como é que eu consegui concluir uma obra de um porte aqui, vamos supor, de milhares de anotações, de um monte de coisa. É um pouquinho todo dia. É o superpoder de você fazer um pouco todos os dias. Que é o que está ali no nosso mural da EC, entendeu? Se quiser, pega ali para mostrar. Eu acho que é legal para o pessoal ver. Então, eu entendo que o raciocínio é esse. O principal caminho é você começar a ter a autolucidez, a autoconsciência para conseguir discernir sobre o que você está, onde que você está usando o seu tempo. Tem gente que está dentro de uma rotina de vida onde a pessoa trabalha o dia inteiro, fica um autômato humano, fica no que o professor Waldo chamava de robotização existencial. Chega à noite, às vezes a pessoa está dentro de uma rotina, ela vai assistir o Netflix dela, ou sei lá, o YouTube, não sei o quê. Só que assim, na hora que você espreme, você vê que está vazio, entendeu? A pessoa ela ficou patinando, ela ficou fazendo um monte de coisa, se ocupou o tempo inteiro, na hora que você espreme, não tem o resultado, entendeu? E isso é a questão é a prioridade da pensenidade. Onde é que você põe o seu foco? Existe uma outra coisa muito interessante que é o seguinte, a sua pensenidade é o conceptáculo da sua experiência. Sobre aquilo que você pensa, você atrai aquilo para você. Isso o pessoal explora muito isso em tudo quanto é lugar. Mas isso funciona de fato. Essa semana eu recebi um questionamento de uma pessoa que está acompanhando online, e ela está me perguntando exatamente sobre isso. Se o poder do pensamento dela era tão forte assim. E eu afirmei para ela, não tenho dúvida nenhuma de que é muito forte. Né? Se você começa a pensar sobre algo, uma determinada realidade, você vai criando um conceptáculo, o Oven Days, a raiz, o holopensene para atrair aquela realidade para você. As pessoas ficam me perguntando, César, como é que faz para dominar a energia do dinheiro? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Tudo começa pelo início do princípio do começo, que é o pensamento da pessoa. Entendeu? As pessoas pensam no automático, elas não são lúcidas quanto ao que elas pensam. Você tem que prestar mais atenção. Se você pensa algo, pensamento é sentimento que gera energia. Então, se você pensa, você evoca. Que tipo de evocação você está gerando? E o interessante é que tem muita gente que se considera tenepsista, trabalha com energia, só que fica pensando um monte de bobagem, fica carregada, a pessoa sente isso, a pessoa vai lá, assiste às vezes um monte de filme pornográfico, um monte de coisa, ela sabe que aquilo não é o ideal para ela, mas ela vai levando com a barriga, entendeu? Ou ela sai para as noitadas, ela vai fazendo... O pessoal usa a expressão fazer bagunça, não é, André? Então é tudo isso. É impressionante. Só para dizer que eu não mostrei para vocês, ó. Isso aqui está no mural da IEC. O superpoder de fazer um pouco todos os dias. Ó, tá vendo? Bem simplesinho.
Fala aí, Fê. Esse assunto da pensenidade me interessa muito. E o que eu percebo na minha experiência, né, para a gente compartilhar? Às vezes acontece algo, aquilo gera um pensamento e vai embora, acabou. E tem coisas que desdobram na minha mente. Às vezes viram diálogos, às vezes viram preocupações, deduções, e aquilo ali é a prioridade da minha pensenidade. A minha pensenidade está extravasando por ali. Então, às vezes, de uma situação hipotética que eu vejo, aquilo gera um desdobramento, um devaneio. Alguém falou isso, alguém falou isso, alguém falou isso, e ali eu começo a fazer a psicometria dos meus medos, das minhas preocupações, daquilo que está mal assentado ainda na minha intraconsciencialidade, né? Que gera pertúrbio, que às vezes eu não tenho tanta clareza no dia a dia. Então, assim, como que os pensamentos se desdobram na sua mente? Quais deles viram coisas grandes, quais deles desaparecem, quais deles viram diálogos, viram histórias. Quando você tenta esvaziar a mente, o que aparece na sua mente? Quando você deita para dormir, que pensamentos orbitam? Eu acho que é nessa pensenometria, né, que vamos dizer assim, nessa captação dos pensamentos, do curso dos pensamentos, você vai achar muitas respostas. Pelo menos comigo funciona assim. E aí o que acontece? Quando eu vou lá e consigo identificar que aquilo, na verdade, é um medo de uma autoexposição, de uma crítica, de alguma coisa do meu perfil de personalidade, e eu começo a trabalhar naquela recém, daqui a pouco aquele tipo de pensamento não acontece mais. Aquele tipo de devaneio some. Por quê? Porque ele já não precisa ficar usando um espaço oculto para se expressar, né? Ele já vem na consciência, estou preocupada com isso, então resolve assim, tá. Não precisa, às vezes, achar uma forma de brotar dentro de uma história de alguma coisa que me orbita. É assim que eu convivo com eles hoje. Você sabe, Fê, que eu lembro, sua fala me fez lembrar uma pesquisa há muito tempo atrás que eu vi da psicologia social, que falava que o pessoal fez uma análise sobre o pensamento predominante das pessoas. E 75% do tempo médio das pessoas é perdido com coisas do passado. É o que aconteceu com ela, o que fizeram para ela, o que não poderia, o que o fulano de tal falou que não podia ter falado. E 20% a pessoa perde no futuro. Tipo assim, mas da próxima vez que acontecer isso, eu não vou deixar passar em branco, porque eu vou falar as verdades para a pessoa, porque não sei o quê. Né? E no fundo, só 5% as pessoas vivem no presente. Entendeu? Isso é algo que faz refletir. Não sei se isso aí está... Não sei qual é a origem dessa pesquisa, os detalhes, né? Eu teria que ir atrás. Mas faz pensar, né? Um raciocínio desse. As pessoas perdem muito tempo. Se você for ver, né, Fê? Você é uma pessoa que pesquisa essa questão do trauma, né? Tem aqueles estudos do Gabor Maté e tudo mais, que eu acho bem interessante. Que o trauma não é o evento em si, mas é o que restou em você daquele evento, né? Que você passou. Porque às vezes duas pessoas às vezes passam pela mesma situação. Uma metaboliza e vai embora. A outra fica presa e não consegue passar e fica patinando naquilo ali, né? Mas se você for pensar, o trauma é isso. É a pessoa que aconteceu um evento, ela ficou presa no passado. E aí, o valor existencial é se proteger, sobreviver. Sim. Então, às vezes, nesses meus devaneios, eu vejo que o meu valor ali está sendo me proteger. Aí eu preciso voltar lá na minha reorganização, né? Qual é o traço, qual é a proteção que eu estou tendo que resgatar que eu não tive. E às vezes você volta assim na tua história, né? Eu brinco que muitos de nós não fomos criados, nós sobrevivemos, né? No sentido de que a gente não teve uma educação emocional, não teve às vezes uma educação para valores evolutivos, e as nossas famílias fizeram o melhor que puderam, mas ok, né? Elas também têm uma carga, e a gente herda isso, né? Então, às vezes, a dinâmica familiar vai ter valores que, se a pessoa não estiver muito lúcida, muito vinculada à sua para-identidade, ela vai acabar guiando a vida dela por aqueles valores, né?
Então, todo mundo na família tem um emprego público, ela vai ter um emprego público, porque ela vai se garantir, se proteger, né? Então, a estabilidade financeira vem primeiro, ou o que vem primeiro, né? É muito bom a gente poder botar isso na prática. Eu acho que a pensenidade é onde mostra mesmo. E eu acho que é muito bom a gente poder conversar sobre isso, né? Eu falo para vocês, eu valorizo por demais a oportunidade dessa vida. Essa é a síntese. Quanto mais eu me lembro das vidas passadas, mais eu me conscientizo de que essa oportunidade aqui vale ouro. As pessoas não têm ideia. A gente consegue fazer, o Rodo falava isso, a gente consegue num dia, às vezes, conhecer mais gente e ter mais ideia do que às vezes a gente tinha numa vida inteira na Idade Média. Olha a responsabilidade disso. Quando ele falava, isso é uma das coisas que eu discordava dele, ele falava que essa vida valia por 20. Eu entendo que essa vida pode valer por muito mais de 20. Eu acho que está sendo bonzinho quando ele falava 20. Para mim são centenas. A rigor, tudo aquilo que você não fez, você tem condições de fazer nessa vida e sair lá na frente. Né? Se você for ver, né, pega só a dispersidade. Se você sair dessa vida desperto, já valeu muito a pena. Né? Você já fez a clivagem dentro do seu ciclo multiexistencial. Você veio patinando ao longo de dezenas de vidas, centenas. Nessa você atingiu a dispersidade. Muda tudo, muda o eixo. E agora vira uma progressão geométrica. Se você conseguiu, a próxima é muito mais rápido.